Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que você venha ter uma excelente sexta-feira, em nome de Jesus de Nazaré, hoje dia 12 de maio, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra se encontra no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, verso de número 12, onde o texto sagrado diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Glórias a Deus. A Bíblia vai dizer que Josafá está reinando sobre Judá. E Josafá foi um homem, aleluias, que Deus se agradou, porque Josafá, a Bíblia vai relatar que ele fez aquilo que Deus aprovava. E quando a gente faz aquilo que Deus aprova, a gente agrada o coração de Deus. Agora o texto vai dizer, no capítulo de número 20, que se levanta os filhos do Moabe, os filhos de Amon, aleluias, e alguns outros dos amonitas para pelejar contra Josafá. A Bíblia vai relatar, aleluias, que Josafá olha, aleluias, para esse exército que se levanta contra ele e vê que era um exército grande, um exército numeroso que se levantava. O texto vai narrar, aleluias, que Josafá, quando ele vê essa grande fúria dos inimigos vindo contra ele, contra esses exércitos vindo contra ele vai buscar socorro em Deus. Ele vai, aleluias, falar com quem, aleluias, tinha o poder para resolver. A Bíblia relata no versículo que nós lemos que Josafá, ele olha para o tamanho do exército que vinha contra ele. Eram assim, vamos colocar, seria assim exércitos tão grandes que o exército de Josafá ali de Judá não teria como lutar ali. A vitória dos inimigos já seria grande, já seria uma vitória certa, porque o exército era um exército grande. Só que o texto diz, aleluias, que Josafá, ele lança uma palavra diante do Senhor, ele fala: Senhor, este exército que está vindo contra mim é grande, é uma grande multidão, mas os meus olhos estão fixos no Senhor. Josafá estava dizendo para Deus: eu vou tirar o olho do problema e vou colocar os meus olhos em ti. Eu vou tirar o olho, aleluia, eu vou tirar os olhos, aleluias, desse exército que está vindo contra mim, porque se eu ficar olhando para esse exército, eu não vou vencer, mas eu vou colocar os meus olhos no Senhor, porque eu sei que daí vem a vitória. E a Bíblia vai dizer, depois você lê o texto completo aí na sua casa, que Deus dá a vitória para Josafá. Mas o que Deus fala comigo, aleluias, e com você nessa sexta-feira, através desse versículo, é que eu e você devemos tirar os olhos do problema e colocar os nossos olhos em Deus. Muitas das vezes, queridos, a gente fica com os olhos fixados no problema, e com os olhos fixados no problema, a gente não consegue contemplar o agir de Deus. Com os olhos fixados no problema, a gente não consegue, aleluias, ter fé que Deus vai mudar a situação. Com os olhos fixados no problema, a gente, aleluias, gera um bloqueio espiritual, onde automaticamente no nosso coração cria-se uma barreira de não ter fé, gerando incredulidade diante da situação. Só que Deus fala comigo e com você: tira os olhos da situação e coloca os olhos em mim. Eu estou falando para alguém nessa tarde de sexta-feira, aleluias, que você deve estar passando por uma grande guerra e você está se perguntando: como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer? E o Senhor fala para você: volte os seus olhos para mim, porque eu vou te dar a vitória. A vitória que você precisa, meu irmão, não vai vir da terra. A vitória que você precisa vai vir do céu. Assim como Josafá ficou com os olhos dele fixados no Senhor, e pelos olhos dele estar fixado no Senhor, ele obteve vitória, assim vai acontecer com você. Fixa os seus olhos no Senhor. Fixas os seus olhos, aleluia, no aquele que peleja por você, porque esta peleja não é tua, esta peleja é de Jeová, e Deus vai te dar vitória. Talvez você fale: pastor, mas o problema que eu estou vencendo é um problema muito grande. Talvez a situação que veio para mim é uma situação que eu perdi o controle, que eu não sei mais o que fazer. Só que Deus não perdeu o controle, aleluia, e Ele vai te dar vitória. Receba essa palavra no teu espírito e tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.